Boa noite, meus irmãos. Que bom poder estar novamente com vocês em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que levaremos a cabo essa noite. Nessa data de hoje, 1º de novembro, que a Igreja Católica comemora o Dia de Todos os Santos e que para nós espíritas trata esses irmãos mais evoluídos, segundo Raul Teixeira, como espíritos socorristas que estão sempre buscando nos auxiliar, como já auxiliaram no passado, quando aqui estiveram encarnados e fizeram bem a sua lição de casa, né? Por isso, pelo seu trabalho que aqui desempenharam junto aos irmãos encarnados naquela época, hoje, no mundo espiritual, continuam nos prestando auxílio, seja no mundo material como no mundo espiritual. Estão em todas as áreas desses dois mundos, prestando auxílio e fazendo com que nós possamos tornar mais amena essa nossa caminhada evolutiva. Então, os nossos agradecimentos a todos esses espíritos de luz que tanto nos auxiliam, que tanto nos ajudam a buscarmos o melhor caminho para a nossa caminhada. Hoje, então, teremos mais um estudo do Evangelho, que em breve daremos início aqui, mas antes disso, eu os convido a elevar pensamento ao Pai Maior, fechar os nossos olhos e pedir a Ele a proteção e a iluminação necessária. Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos mais uma vez pedindo a Tua iluminação para que possamos, nesta noite, recebermos ensinamentos que, por certo, serão de muita utilidade na nossa evolução. Pedimos ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos oriente, para que possamos bem cumprir essa tarefa. E à espiritualidade amiga, que esteja conosco, nos guardando, nos orientando, para que possamos bem cumprir essa nossa missão e que, ao final de tudo, os ensinamentos que hoje aqui recebermos nos sejam úteis para a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Vamos iniciar então, meus irmãos, o nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 13, que tem como título Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Dentro desse capítulo, nós estaremos estudando os itens de 11 a 20, onde os itens de 11 a 16 tratam da beneficência, 17, a piedade, 18, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, no item 19, e por último, no item 20, beneficência exclusiva.
Então, esse é o tema do nosso estudo de hoje. Vamos esperar que sejamos inspirados a recebermos essa mensagem da melhor maneira possível, para que ela possa nos auxiliar nessa nossa caminhada evolutiva. Vamos tratar primeiro da beneficência em si. Nós sabemos que o que mais nos atrapalha na nossa evolução é o egoísmo e o orgulho. Esse egoísmo, às vezes, nos faz pensar mais no eu do que no nós. E os espíritos, nas instruções que nos dão no Evangelho segundo o Espiritismo, quando tratam desse tema, eles nos fazem ver que, às vezes, nós prestando a beneficência, e essa beneficência é totalmente material, assim nós a encaramos, nós, às vezes, acabamos por confundir e levar aos nossos irmãos aquilo que está sobrando em nossa casa, que está sobrando no nosso orçamento, que está sobrando na nossa vida. E nós vamos ver que isso de nada, às vezes, vai adiantar. Vamos lembrar aqui aquele irmão que, pensando em ajudar o outro, em auxiliar, em praticar a beneficência com ele, acaba descartando aquelas coisas que, por um apego aos bens materiais, já não servem para mais nada, seja roupa, seja calçado, e que ele estará passando para outro irmão simplesmente pela avareza de não querer descartar aqueles itens e que não vai auxiliar em nada também aquele nosso irmão. Um sapato furado, assim como não serve para você, não serve para outro irmão também não. Então, muitas vezes nós descartamos aquilo que está sobrando, aquilo que nós não queremos colocar no lixo, porque lembramos que pagamos caro, seja lá o que for, e isso, por isso nós, às vezes, eu não vou doar a uma pessoa pobre, a um irmão mais necessitado. Mas que beneficência você vai estar fazendo? Nenhuma. Os Espíritos nos dizem, nessas suas instruções, sobre esse tema beneficência, que praticar a beneficência não é simplesmente dar aquilo que nos sobra, e sim repartir aquilo que nós temos. Quantas vezes nós ficamos, devido ao nosso egoísmo ainda arraigado, nós queremos ter para nós, para a nossa família, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. E não nos lembramos que, às vezes, com um pouco do que você gastaria em tudo isso, poderia, embora uma pequena porcentagem disso aí, estar ajudando aqueles mais necessitados, aqueles irmãos que estão passando, às vezes, por momentos que difíceis, sejam eles de que ordem for. Assim como a beneficência material, de nada nos adianta praticarmos uma beneficência espiritual se nós não entendermos que nós estamos apenas
cumprindo a nossa obrigação. Não temos que usar essa beneficência ao levar o nosso conhecimento a outras pessoas menos esclarecidas, pensando em tirar vantagem disso, seja de que maneira for, precisa ser financeira, mas que essa pessoa nos reconheça como entendidos daquilo que estamos falando, coisa assim. Vamos lembrar que nós estamos ainda aqui aprendendo e engatinhando nessa nossa caminhada. Nós não somos melhores que ninguém, assim como não tem ninguém melhor que nós. Vamos lembrar que perante o Criador, nós somos todos iguais. E sendo iguais, aquilo que não serve para mim não serve para você também. Às vezes nós nos arvoramos, que sabemos muito, que estudamos e temos um conhecimento maior, e acabamos passando para outras pessoas que nós julgamos ou elas julgam não terem tanto conhecimento assim, coisas que de nada vão adiantar para o seu melhoramento, para o seu aprimoramento moral. Então, nós temos que medir muito bem essa nossa beneficência. Temos que saber que aquilo que para nós não serve, para os outros também não irá servir. Vamos praticar aquilo que nós chamamos de caridade como ela deve ser, sem olhar a quem e nos entendendo como todos parte de uma mesma caminhada, como todos nós filhos de um mesmo Pai, e que aqui estamos para auxiliar e sermos auxiliados. Quando nós praticamos a beneficência, pensando nos louros que vamos colher por esse nosso ato, nós não estamos fazendo nada além do que praticar uma caridade errônea, uma caridade que nada irá acrescentar, nem para nós, nem para aquele que está recebendo. Muitos acham de colocar-se acima dos outros através das doações que lhe faz, sejam elas de ordem material ou de ordem espiritual. Nós devemos, sim, encarar essa beneficência como algo que nós estamos dividindo daquilo que temos, seja o conhecimento, sejam os bens materiais, estamos dividindo com aqueles que estão mais necessitados nesse momento. Vamos lembrar que a caridade, ela precisa ser desinteressada. Nada de fazermos a beneficência, metermos a mão no bolso para que a sociedade nos aplauda, para que possamos ter entre os homens o reconhecimento de que somos pessoas que ajudamos aos necessitados. Vamos lembrar que a caridade, ela não é feita para que os homens a vejam, e sim para que Deus perceba que estamos praticando aquilo que Ele espera de nós, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a verdadeira beneficência. É não nos importarmos de dividir o que temos em prol daqueles que mais necessitam. Vamos lembrar que aquele que hoje está necessitado e que se nós o ajudarmos sem estarmos pensando em recompensa, poderá ser aquele que virá nos auxiliar no momento da nossa necessidade.
Então, esse é o primeiro item que nós tratamos, que é a beneficência. E nós vamos ver que os itens, os assuntos que nós iremos tratar hoje estão todos interligados e que só têm uma finalidade: exaltar o amor do Pai para conosco e o amor que Ele espera que tenhamos uns para com os outros. O segundo assunto é a piedade. Então, se nós formos fazer uma análise daquilo que os Espíritos nos ensinam, nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, tocante à piedade, nós vamos ver que nós só praticamos a piedade, nós só sentimos a piedade no momento em que nós nos colocarmos no lugar do outro, no momento em que nós fazemos aquilo que gostaria que o outro irmão fizesse para nós. Isso é se sentir irmão. Isso é fazer com que a humanidade toda compreenda que somos uma grande família, mas com um único objetivo, que é a evolução. E que essa evolução só se dará se nós nos entendermos, nos sensibilizarmos com as necessidades de todos aqueles que nos rodeiam e estendermos a mão uns para os outros. Isso é a piedade, é se sentir no lugar do outro, é a empatia. E quando nós sentimos essa empatia pelo outro e nós o auxiliamos naquele momento, nós estaremos praticando, sim, a caridade, que é o amor em ação, que é o amor que o Pai espera que nós sintamos uns pelos outros, que nos faça unidos nos momentos de dificuldades em que nós podemos nos auxiliar e procurar evoluir a partir dessas oportunidades. Muitas vezes, nós, ainda tão humanizados, nos sentimos acovardados diante das situações que os nossos irmãos passam. Acovardados porque temos vergonha de demonstrar nossos sentimentos, de nos colocarmos no lugar desse irmão, nos envolvermos com a sua situação, com os seus problemas, para que não demonstremos fraqueza. Ainda somos tão materializados a esse ponto. Não entendemos ainda que nós temos que nos espiritualizar mais, que nós temos que sentir naquele irmão que está necessitando de auxílio uma oportunidade de mostrarmos que já evoluímos um pouquinho e que nos sensibilizamos com a sua situação, com o seu sofrimento, pelo qual ou pelos quais ele está passando naquele momento. E quando nós sentimos piedade pelo nosso irmão, nós não temos que ter vergonha nem receio. Receio que às vezes nós sentimos falando, não, eu não sei como é que vai ser recebida a minha intenção de auxiliá-lo, ele poderá interpretar mal e que eu seja, com as minhas atitudes, mal interpretado. Temos que ter essa preocupação, não. Se nós nos sensibilizamos com a situação do nosso irmão e temos condição
condição de auxiliá-lo, seja com aconselhamento, seja lá com o que for, auxílios de ordem material, vamos tentar fazer. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso papel. Se por acaso ele não aceitar, não temos por que ficar com vergonha, seja lá o que for, com receios. Simplesmente, se ele não aceitou, porque ele ainda não entendeu, ele não sabe, não está na hora dele entender ainda. Mas, se ele precisar amanhã ou depois de novo, nós temos que ter a mesma coragem que nós tivemos a primeira vez de chegar e oferecer o nosso auxílio. Se ele aceitar, não percamos a oportunidade de auxiliá-lo, porque auxiliando, nós estaremos nos auxiliando também a evoluir, a nos sentirmos mais filhos de Deus. Então, essa é a piedade. É como diz o Espírito que nos deixou, que trata dessa mensagem, a piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, esta primeira entre as virtudes, de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Então, como nós sentiremos vergonha ou receio de praticar a caridade, sendo que a caridade, como já falamos, é a prática do amor. E se Deus aqui nos colocou esperando que nós nos amemos uns aos outros, e nós sabemos que vamos chegar lá, já estamos caminhando dia a dia em direção a isso, nós não temos que ter essa vergonha, esse receio, não. Simplesmente vamos encarar todas essas oportunidades de auxiliar como oportunidade também de evolução. Então, isso é que se fala quanto à piedade. E essa mesma piedade, ela nos faz repensar as nossas colocações que fizemos quando tratamos da beneficência. Vamos lembrar que a caridade é, em si, aquilo que Deus espera de nós. É o que mais nos aproxima de Deus. É isso que Ele espera de nós, porque Ele nos colocou aqui para que pratiquemos o amor. E a piedade nos aproxima dos anjos, pois nos faz sentir as necessidades alheias, as necessidades dos outros, e nos coloca numa situação de poder ajudá-lo sentindo prazer, de praticar a caridade em toda a sua essência. O próximo assunto, meus irmãos, vem tratar dos órfãos. O Espírito que nos deixou essas instruções no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala dos órfãos, embora ele tenha feito chegar a nós a sua mensagem lá em 1860, é um assunto que nós vemos tratar-se de algo atualizadíssimo, pois nós vemos cada vez mais, no mundo todo, aumentarem os números de crianças abandonadas, de crianças que podemos considerar órfãos de pais vivos. Quem são essas crianças? São aqueles que, por maus tratos, seja lá o que for, acabam fugindo de casa, aqueles que os pais simplesmente não dão o mínimo de atenção, que não
têm conhecimento ainda da responsabilidade que eles têm sobre a educação moral desses filhos. São aqueles que não estudam, são aqueles que permanecem pedindo pelas ruas e que nós sabemos que provavelmente mais tarde serão adultos problemáticos, serão adultos transgressores, tanto das leis dos homens quanto das leis divinas, porque não tiveram na sua infância, como nós todos sabemos que chegamos aqui sem nada saber, precisando de auxílio para que possamos evoluir como homens, e que esse auxílio é justamente uma missão dada aos pais, que já vieram para cá sabendo que receberiam esses irmãozinhos para orientá-los, para educá-los, para encaminhá-los para o bem. E quando acontece desses nossos irmãozinhos ficarem abandonados, nós sabemos a quantidade de mazelas a que eles estão sujeitos. Nós sabemos o aproveitamento deles, o mau aproveitamento deles por adultos mal intencionados. Nós sabemos que eles, às vezes, enveredam pelo caminho das drogas, viciando-se e assim levando uma vida totalmente fora dos preceitos morais. Nós sabemos que esses irmãozinhos acabam, por vezes, pelo motivo de terem sido relegados ao seu próprio destino, digamos assim, eles acabam tornando-se adultos problemáticos, adultos infratores. E por falta, simplesmente, de pessoas que talvez não seus pais, já que eles não se atentaram para isso, mas de pessoas caridosas, como nós temos que ser, que se compadeçam, que tenham piedade desses irmãozinhos e pratiquem a beneficência para com eles, para que eles possam ter uma orientação moral, conhecimento dos valores morais, para que não se percam nessa caminhada, para que bem aproveitem a encarnação. Mas vamos lembrar também que, por vezes, pessoas, como nós falamos ali, que adultos mal intencionados acabam por usar essas crianças, vamos lembrar quantas vezes que pessoas com ideias, com intenções espúrias, acabam, às vezes, adotando, ou de alguma maneira, trazendo para si essas crianças, achando que simplesmente por lhe darem o teto, lhe darem comida, que já estão fazendo uma grande coisa e esquecendo-se de que eles têm que ter a piedade, têm que ter a empatia de sentirem-se no lugar dessas crianças e amá-las, pois é através do amor que nós teremos condições de colocar esses irmãozinhos no caminho reto, de assegurar-lhes um futuro mais evoluído, de não pensar somente na criança que está ali, que muitas vezes é adotada simplesmente com a intenção de tornar-se um serviçal da casa, a que nada tem direito
muito menos amor. Então, as pessoas que assim agem não estão auxiliando em nada esses nossos irmãozinhos. Estão, sim, usando-os para os seus próprios intentos. Quantas vezes nós vemos o caso de crianças que são adotadas, que vão morar com famílias e que lá, em vez de amor, recebem todo tipo de rejeição, de humilhação, e isso só vai fazer com que ela se torne ainda um adulto frustrado com a vida, frustrado com as pessoas, com aqueles seus irmãos que, em vez de o auxiliarem, simplesmente os explorarem. Quando nós pensamos que nós somos responsáveis, todos nós, uns pelos outros, nós temos que olhar com piedade para essas crianças que encontram-se nesse tipo de situação. Temos que ver neles o nosso irmão, filhos do mesmo pai, e que, portanto, merecem todo o respeito, todo o cuidado e todo o amor que nós somos capazes, sim, de compartilhar para com todos os nossos irmãos, todos aqueles que foram um dia criados por Deus e que Ele reúne para que eles demonstrem o amor uns pelos outros. Ainda temos os benefícios pagos com a ingratidão. Quantas vezes, né, nós vemos a pessoa se queixando: não, fulano estava necessitado disso ou daquilo, eu auxiliei, ele nunca me falou nada, não me agradeceu. Meus irmãos, a caridade, como nós já falamos lá no início, ela tem que ser desinteressada. Se nós formos auxiliar alguém, que seja com total desinteresse. Que se o irmão não fala que recebeu aquele auxílio, ele deve ter lá os seus motivos. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: a semente daquele seu ato, no bem, quando você o auxiliou, ficou plantadinha lá no seu subconsciente. E pode ter certeza que na hora que for você o necessitado, essa semente irá despertar e ele virá em seu socorro. Quando nós, às vezes, nos chateamos, que as pessoas não reconhecem aquilo que fazemos por elas, vamos lembrar que é a nossa obrigação, simplesmente. Não vamos fazer beneficência, caridade, esperando o retorno por isso. Seja lá de um agradecimento, ou às vezes, como outros já pretendem mais, pretendem que essa pessoa que ele, em determinado momento, quando surgiu a oportunidade, ele auxiliou, que ela seja grata pelo resto da vida e que espalhe isso aos quatro ventos, para que todos saibam: ah, fulano é uma pessoa boa, auxiliou Beltrano na hora da sua necessidade. Por quê? Não há razão nisso. Vamos lembrar que o maior beneficiado foi você que praticou a caridade. Pois é isso que o Pai espera de nós, é isso que Ele observa em nós, porque assim Ele tem a certeza que nós estamos assimilando a sua lei do amor, que nós estamos
evoluindo, nos tornando melhores. Então, nós somos os maiores beneficiados. A caridade que se faz pensando em receber algo em troca ainda aqui, enquanto estamos encarnados, não deve merecer consideração, não. Nós simplesmente estamos praticando aquilo que nos foi ensinado pelo Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros. E se nós estamos praticando a caridade, é esse amor que nós estamos colocando em prática. E o Pai rejubila-se conosco, porque entende que nós estamos começando a entender a nossa principal missão nessa e em outras encarnações futuras, até que consigamos atingir o objetivo para o qual Ele aqui nos colocou. Meus irmãos, vamos fazer, como se diz, o bem sem olhar a quem. Vamos procurar sempre que pudermos auxiliar, para que quando nós precisarmos de auxílio, ele chegue até nós. Não precisa ser esse auxílio vir daquele que nós auxiliamos. Se ele chegar em nós, nós vamos entender que quem está nos auxiliando é um espírito que já conseguiu evoluir mais um pouquinho e que entendeu melhor a lei de Deus. E a beneficência exclusiva. Nós, às vezes, pertencemos a determinados grupos e achamos que a beneficência ela deve ser praticada somente entre aquele grupo. O Espírito que nos trouxe as instruções sobre essa beneficência exclusiva, ele nos diz: o verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e, para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Vamos lembrar que essa beneficência ela deve permear a humanidade toda. Nós não podemos ficar restritos, no nosso caso, dentro do grupo espírita. Não. É para a beneficência tem que ser para aquele que se nos apresenta necessitado naquele momento. A hora de praticar a beneficência é toda hora. É de acordo com as oportunidades que se nos vão apresentando. Se nós pudermos praticar essa beneficência com quantas pessoas nós pudermos, tiver dentro do nosso alcance, seja essa beneficência de ordem material ou espiritual, vamos levar a todos aqueles necessitados a nossa beneficência e não ficar restrito somente a aquele grupo que nós frequentamos, daquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Vamos lembrar que Deus não falou, não nos ensinou que é para amarmos os próximos que estiverem mais próximos de nós. Não. Ele falou para amarmos o próximo como a nós mesmos. E quem é o próximo? É aquele que no momento se apresenta necessitado. Esse é o nosso próximo que está precisando que nós o auxiliemos, nós o socorramos. Então, se nós formos fazer uma análise sobre isso, nós vamos ver que
Jesus nos trouxe o ensinamento e continua nos ensinando até hoje. Quando ele mandou para nós o Consolador prometido, através da doutrina espírita, ele nos fez ver que a vida se dá através de encarnações sucessivas e que essas encarnações são grandes oportunidades que Deus nos dá para que nos amemos mais, para que compreendamos o amor em sua essência, para que pratiquemos a caridade para com todos e não somente com alguns. E a doutrina espírita, ela vem de encontro justamente a essa ideia. Quando ela nos ensina que nós temos que levar a iluminação, conhecimento, a quem nos for possível, independente de classe social, independente de religião, independente de conhecimentos intelectuais, mas que nós temos que levar ao máximo de irmãos possíveis. Quando nós analisamos de maneira mais profunda o Espiritismo, ele não quer, essa doutrina, não quer nos ensinar nada. Ela simplesmente quer que você se entenda como um espírito em evolução, um filho de Deus, amado por Ele, e que tem sim como missão melhorar-se cada vez mais, auxiliar e ser auxiliado cada vez mais. A doutrina espírita, ela não promete que vai salvar ninguém. Ela simplesmente traz para você, para aqueles que têm contato com ela, a luz do esclarecimento de que você é responsável por você mesmo. Que você é responsável pelos teus atos. Que você possui a capacidade, através do livre-arbítrio, de distinguir o mal e o bem. E que só através do bem é que você irá conseguir adentrar ao reino de Deus. Essa é a doutrina que estudamos, que acreditamos e que muito nos auxilia nessa nossa caminhada, fazendo-nos a cada dia procurar a melhor condição que nós possamos atingir dentro da escala evolutiva. Nos faz entender que nós somos espíritos, que essa condição material de encarnados é passageira, mas que a vida espiritual é eterna. E que quanto mais nós conseguirmos nos iluminarmos, nos aperfeiçoarmos moralmente, adquirirmos maiores conhecimentos, mais nós poderemos fazer por nós e por aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão necessitando do nosso auxílio. Faz entender que nós estamos aqui para auxiliar e sermos auxiliados. E que essa encarnação, assim como as outras,
que ainda virão, elas nos são dadas para que nós venhamos para cá para servir e não sermos servidos, como Cristo Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos, aproveitemos todas as oportunidades que tivermos para auxiliar o nosso próximo. E nós só conseguimos auxiliar quando tocados pela piedade, nos sentirmos iguais, nos sentirmos sensibilizados pela dor do irmão. E aí sim, praticarmos a caridade, praticarmos essa caridade através da beneficência, seja ela moral, seja ela material, sem a intenção de que vamos receber algo em troca por causa disso. A única coisa que devemos esperar é que estejamos agindo certo e assim agradando o nosso Criador. Para que ele reconheça que todo o seu esforço em nos criar a sua imagem e semelhança e com um objetivo único, que é o de que todos nós venhamos um dia a atingir a felicidade plena, nós já entendemos e estamos a caminho disso, evoluindo cada dia um pouquinho, mas sempre em direção ao reino de Deus. Meus irmãos, espero que esse estudo de hoje fique para nós como um ensinamento dado pelos Espíritos, que essa mensagem venha a ser de grande utilidade no nosso aprimoramento moral, que possamos praticar no nosso dia a dia tudo o que aprendemos com essas mensagens que os Espíritos nos trouxeram em suas instruções no Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos dar graças ao Pai pelas oportunidades que nos apresenta de podermos ser útil aos nossos irmãos. E não percamos essas oportunidades que nos servem de alavanca para esse aperfeiçoamento. Para encerrarmos, eu peço a vocês todos, meus irmãos, que elevemos o pensamento ao nosso Pai Maior, que fechemos os olhos e vamos agradecer a Ele por essa oportunidade de aprendizado. Deus Pai, te agradecemos pela oportunidade de hoje, pelos ensinamentos que chegaram até nós e que esses ensinamentos se tornem ferramentas para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento moral que nos levará à evolução. E pedimos, Pai, que a tua espiritualidade amiga esteja entre nós, trazendo-lhes o amparo e a iluminação do entendimento. Agradecemos ao Mestre Jesus pela sua inspiração, a espiritualidade amiga esteve conosco, nos orientando, nos guardando. E, por fim, que essa mensagem levemos conosco no nosso dia a dia, que seja o nosso roteiro
em busca da evolução. Conceda-nos, Pai, uma semana abençoada e não nos deixe desviar dos rumos que traçastes para nós, sempre em busca de sermos melhores e estarmos um dia por certo em teu reino. Que assim seja.